Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós começamos uma série de vídeos que fazem parte de um estudo bíblico que será compartilhado aqui no canal gratuitamente para a edificação dos irmãos. Nós vamos estudar nessa série de vídeos, será uma série de vídeos curtos, objetivos, sem muita enrolação e por isso bem dinâmicos, sobre a graça de Deus, o escândalo da graça. Quero pedir a você que fique comigo até o final desse vídeo, que nos ajude a divulgar esse estudo bíblico, deixando aí o seu like, compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e comentando aí como que você entende a graça de Deus, que importância você dá a esse assunto. E isso é um tema que gera tantas discussões, alguns entendem de um jeito, outros entendem de outro, e é exatamente por isso que eu quero conversar com você. Quero começar esse vídeo lendo a carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a seguinte coisa: e não vos conformeis com este mundo, mas fortalecei-vos pela renovação do vosso entendimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que o Espírito Santo nos revela algo novo e renova a nossa compreensão, renova o nosso entendimento, nós somos fortalecidos na fé. A graça de Deus é um assunto que você só vai compreender pela ação do Espírito Santo. É impossível ao homem normal compreender a graça de Deus usando apenas os seus atributos mentais, o seu raciocínio, a sua lógica. De maneira nenhuma você será capaz de compreender a graça de Deus sem a ação do Espírito Santo. O que vai acontecer e o que normalmente acontece é a pessoa cair nos extremos. Como assim? A pessoa se interessa por esse assunto, a graça de Deus, e ela começa a achar que a graça de Deus é uma carta branca para ela fazer o que ela quiser fazer, e o que não é assim. Sem compreender a graça de Deus, você corre o sério risco de se tornar um legalista religioso, alguém que acha que merece algo de Deus porque deixou de fazer algo ou porque fez algo. Então ele pensa que ele é merecedor de receber alguma coisa de Deus. E tem o outro extremo, que é a pessoa achar que ela não merece nada de Deus, que ela não tem o direito de se aproximar de Deus, de buscar o Senhor, porque ela tem uma vida errada, porque ela entende as coisas erradas, porque ela tem uma conduta errada, então ela se sente indigna de dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Olá, meu irmão, você que está acompanhando essa série de estudos, eu quero indicar para você aqui o livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. É um livro que vai abrir o seu entendimento e fazer você compreender esse assunto de uma maneira totalmente diferente. Ele está com preço imperdível aí na Shopee. Você pode comprar direto pela Shopee com frete grátis, parcelar isso em 6 vezes no cartão. E o link está aqui na descrição. Eu deixei o link aí na descrição desse vídeo. É só você clicar nele assim que o vídeo acabar e adquirir esse livro para abençoar a sua vida. Amém? Deus te abençoe. São extremos perigosos, muito perigosos, e que você só vai conseguir fugir deles e encontrar um ponto de equilíbrio compreendendo esse assunto. O primeiro erro que os cristãos cometem quando se trata da graça de Deus vem na expressão dispensação
da graça. Eu não vou negar para você, eu já usei essa expressão, até mesmo aqui no canal, falando alguns temas, mas se você parar para pensar, ela é um equívoco. Por quê? Quando fala de dispensação da graça, as pessoas entendem que ela começa em um momento. A lei, dispensação da lei, ela termina em Jesus e a dispensação da graça começa. Uns acreditam com o nascimento de Jesus e outros já acreditam que com a morte e ressurreição de Jesus. Isso não é correto. Por quê? A graça é um atributo de Deus, assim como o amor. O amor, ele não faz parte de Deus. Deus, ele é amor. E a graça de Deus está extremamente interligada com o amor de Deus. Então, se Deus é amor, não é que Deus tem amor, não, Deus é amor. E a graça está ligada ao amor de Deus, e Deus é eterno, então você pode ter certeza e a plena convicção de que a graça também é eterna. Ela começa desde sempre, ela não tem início e não terá fim. Quando a gente lê lá no livro de Apocalipse, falando a respeito de Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o que isso quer dizer? Se a graça de Deus é manifestada em Jesus, e Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, então você já entende que a graça faz parte desse plano, desse planejamento desde sempre. Como que isso acontece? O livro de Gênesis explica a criação do mundo. Preste muita atenção nisso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. E Deus cria ali a terra, faz separação das águas, cria o sol, as estrelas, cria a vegetação, cria os animais e ele planeja, só que ele planeja no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Ele fez toda a criação e chegou a hora que ele iria criar a obra mais importante da criação, que seria o homem. E ele decidiu que quando ele criasse o homem, ele colocaria nessa criação a essência dele, coisa que ele não fez em nenhuma outra obra dele. Ele não fez isso com os animais, por mais lindos e majestosos que eles sejam, eles não têm essa essência. Os anjos não têm essa essência. E Deus deu ao homem uma parte dele, a sua imagem e semelhança. E acredite, isso é algo que transcende a nossa compreensão, porque não está limitado apenas a braços, pernas, olhos, ouvidos. Não, está ligado ao caráter e à personalidade de Deus. E Deus, então, nós vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí a gente pode parar um pouquinho e criar aqui uma conjectura, e a gente tem essa liberdade para fazer isso. Por quê? Deus, ele transcende o tempo. Deus, ele é onisciente. Então ele sabia desde o início que ele iria fazer o homem a sua imagem e semelhança e que esse homem iria pecar contra ele. E que a partir do momento que o homem pecasse contra Deus, o homem não poderia mais se relacionar com Deus, se aproximar de Deus por causa do pecado. Ele estaria afastado de Deus. Você compreende isso? E é neste momento que começa o plano de salvação. Porque Jesus Cristo se manifesta e se dispõe e se oferece em sacrifício para resgatar o homem. Por isso que se diz o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque o plano de Jesus, ele não acontece quando Jesus nasce. Não, o plano de Jesus acontece antes do homem ser criado. Por quê? Deus fez algo, planejou algo, e nesse planejamento ele já viu que ia dar errado, e nisso que ele já viu que ia dar errado, ele já criou um plano de salvação para resgatar o homem e restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Você pode digitar aí nos comentários, glória a Deus por isso. Isso é tremendo demais, isso é majestoso demais. Entender que Deus manifestou a sua graça desde o início. É por isso que a Bíblia diz a respeito de Jesus que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque Jesus se dispôs
a restaurar o relacionamento com Deus. E isso é graça. Aí já começa a primeira manifestação da graça de Deus. Porque Deus iria fazer algo que ele sabia que essa criação não mereceria nada dele. Mas ele derrama sua graça, cria um plano de salvação. E ali ele constrói e prepara o homem, a criação do homem. Eu te aguardo no próximo vídeo. Te agradeço por ter ficado até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, acompanhe a oração do amanhecer, acompanhe os versículos que nós postamos diariamente aqui na Barra Shorts. Esse canal ele é voltado exclusivamente para abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Amém?